Olá, amigos, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre segurança da informação e a lei do bullying. Primeiramente, eu queria agradecer muito a oportunidade dada pela Security Week. São eventos como esse que nos abrem a oportunidade de conversar, refletir sobre comportamentos, pensamentos e atitudes que são feitas online e offline, que inevitavelmente acabam gerando obrigações civis e também responsabilidade penal. E hoje nós vamos conversar exatamente sobre isso. O que é esta segurança da informação? Você sabe o que é? Muita gente não sabe o que é, tá? Principalmente quando nós estamos falando do ambiente escolar. No ambiente escolar, nós necessariamente precisamos ter protocolos de funcionamento e principalmente de conduta, de como será feita a comunicação, o armazenamento de dados. Por quê? Porque absolutamente todas as nossas conversas nos aplicativos instantâneos, seja via e-mail, elas estão gravadas e são documentadas. Então, nós precisamos realmente nos proteger do que nós estamos passando, né? Será que nós realmente estamos passando conteúdos que podem ser transmitidos, tá? Então, quando nós falamos de segurança da informação, o primeiro ponto é o quê? Vamos para o conceito. A segurança da informação, ela é um protocolo de segurança, de garantia de que dados não serão acessados indevidamente, tá? Então, se você for buscar até um conceito, né, que é o conceito do ISO, vamos ler juntos? A segurança da informação é a garantia de que informações em qualquer formato estão protegidas de acessos não autorizados e estão disponíveis da forma necessária e que sejam confiáveis aos seus usuários. E aí eu pergunto para vocês, meus amigos, vocês acreditam que existe algum sistema 100% seguro? Você acha que o seu banco é 100% seguro? Bancos, obviamente, não são 100% seguros, nem a NASA é 100% segura, nem o Pentágono é 100% seguro. Mas, obviamente, que todos esses lugares, eles têm o quê? Um grande controle. Controle de informações, controle de acesso de dados e protocolos de conduta. Então, 100% seguro não existe. O que nós podemos evitar é que haja 100% de insegurança. E, infelizmente, hoje, o que nós vemos são posturas e comportamentos inseguros, tá? Principalmente quando nós estamos tratando de um ambiente escolar, tá? Então, a grande importância quando se fala de segurança digital é nós tratarmos de 3 vertentes, ok? Quais são elas? Confidencialidade é a primeira, a integridade é a segunda e a disponibilidade é a terceira. Então, se nós formos novamente, né, para quem já trabalha em ambientes corporativos, está bastante acostumado, né, com os conceitos e com os procedimentos de ISO. As escolas não muito. Então, eu vou passar um pouquinho para vocês os dados que até foram extraídos de uma cartilha de ISO. Então, quando você fala de confidencialidade, você está falando que confidencialidade é a garantia de que a informação é acessível somente para pessoas autorizadas a terem acesso. Isso é importante, amigos? Eu acredito que é e é muito. Será que existem informações confidenciais dentro de uma escola? Claro que existem. Existem muitas, né? Mesmo porque a escola também recebe processos que estão em segredo de justiça. Nossa, como que a escola recebe um processo que está em segredo de justiça? Claro, existem pais que são separados ou divorciados judicialmente e quando isso acontece e tem menores envolvidos, nós temos o quê? Uma sentença judicial, uma decisão do juiz que está regulando como é a guarda, como é que essa criança vai ser buscada e por quem. Então, obviamente, isso é um dado extremamente sigiloso e obviamente que precisa ser tratado
e arquivado para que absolutamente ninguém tenha acesso a isso. Esse próprio processo ocorreu em segredo de justiça. Então, a escola sim trabalha com dados extremamente valiosos e sigilosos, ok? Então, quando se fala de confidencialidade, né, principalmente quem viveu aí nos anos 80 ou nos anos 90 já estava bem acostumado com aquele carimbo top secret, né, o confidencial. O que é o confidencial? Apenas para os seus olhos? Exatamente isso. Não é para qualquer um ver. Então, somente pessoas autorizadas vão poder olhar e acessar e manipular aqueles dados, justamente para o fim do trabalho que ela realiza, tá? Então, muito cuidado com os curiosos de plantão, né? Que não existem apenas dentro das empresas, mas também existem dentro dos estabelecimentos de ensino. E a curiosidade, obviamente, que se não está ligada ao trabalho, ela acaba sendo extremamente perigosa e principalmente quando nós falamos de segurança da informação, pessoas que não têm acesso, que não deveriam ter esse acesso e acabam tendo, o que elas podem fazer com esses dados? Muitas vezes chantagem, exatamente. Então, muitas vezes é importante que você entenda que confidencialidade, quer um exemplo bom do que é confidencial? Tudo que tem senha. Por que existe a senha? Sim, é exatamente por isso. Existe uma senha para que apenas e tão somente uma pessoa, né, ou um grupo de pessoas tenham acesso àqueles dados. E é justamente para quê? Para saber quem está dando acesso àquele sistema. Mas aí você pode pensar, puxa, mas eu toda hora estou emprestando a minha senha para o meu colega ou para o professor, mas ele é meu amigo, será que tem algum problema? Eu acredito que tenha, tá? E o problema é muito sério, tá? Que emprestar a senha, isso significa falsa identidade. Isso é um crime que está previsto no Código Penal. Então, você vai continuar emprestando? Acho que não mais, né? Obrigada. Não empreste a sua senha. Nem para o marido. Mas nem para marido pode? Não. Nem para o marido pode. Nem para o namorado, tá? A única pessoa que pode e deve, se você tem filhos menores, você vai ter que ter a senha de todos eles, tá bom? Aí não é questão de confidencialidade, aí é questão de guarda e vigilância de menores, que é outra coisa, tudo bem? Agora nós vamos falar de integridade. Sim, para que a segurança da informação exista, os dados eles têm que estar íntegros, tá? Por isso que é muito importante que as escolas tenham um TI de ponta, tá? E principalmente separar essas redes, né? Separa a rede do acompanhamento pedagógico, da área administrativa. Não é bom você confundir as informações no mesmo compartimento. Coloque em compartimentos distintos, tá? Mesmo porque quem faz a parte financeira, obviamente, não vai fazer a parte pedagógica, certo? Então, isso é um dos pontos importantes para que você zele pela integridade dos dados. E quando se fala de integridade, num segmento corporativo, você só vai falar de integridade de dados, ok? Como nós estamos falando aqui de segurança de informação para escolas, eu vou falar agora de integridade psicológica, principalmente quando se trata do uso de dispositivos móveis dentro da escola. A sua escola tem um termo de uso de dispositivos móveis? Não tem? Está pensando em ter? O seu regimento interno fala sobre isso? Não fala? Como é que ele fala? Qualquer um pode fotografar esses dados? Ou as imagens dentro da escola? Como é que isso acontece? Calma, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas é só para você já ir começando a pensar no tema, tudo bem? E sobre a disponibilidade de dados, tá? Então, se você for mais uma vez voltar para o conceito do ISO, o que nós temos? A disponibilidade é a garantia de que os usuários autorizados obtenham acesso à informação
e aos ativos correspondentes sempre que necessário. Então, eu acho muito interessante quando as escolas elas fazem um portal específico para que os pais possam acessar como foi as notas, o que aconteceu naquele dia de aula. Isso é importante, é importantíssimo, tá? Agora, é importante que esses dados sejam fidedignos. Ou seja, não adianta você ter um sistema se você não o alimenta de forma adequada, ou ainda se esses dados não estão disponíveis, tá? Ou se esse sistema ele tem muitos bugs. Então, acho que é importante que você sempre tenha um TI muito próximo, justamente para quê? Para que esses dados eles estejam disponíveis, tá? E disponíveis, obviamente, da forma adequada. Tudo bem? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. A sua escola possui PSI? Você sabe o que é PSI? Bom, obviamente, quem trabalha dentro de grandes empresas sabe, né? Política de Segurança da Informação. E se você não sabe, agora já está sabendo. Sempre que você vê alguém do TI ou do departamento jurídico falando sobre isso, PSI você já sabe, é Política da Segurança da Informação, ok? Então, o que é essa política? São métodos e procedimentos, normas e protocolos de como agir com computadores, com dispositivos móveis, smartphone, tablets. Então, a grande importância da política do PSI, Política de Segurança da Informação, é você dar clareza para todas aquelas pessoas que frequentam o seu estabelecimento de ensino. Como clareza? Exatamente, se você entra num jogo, você precisa saber como esse jogo funciona. E é justamente aí que está o PSI. O PSI vai ser muito claro. Olha, professor, você não pode trazer um pendrive para dentro da escola. Você não pode copiar, resgatar arquivos desta pasta ou de pastas da qual você não tem acesso. E justamente até para a parte trabalhista, né? Se o professor comete atos que estão vedados pela política da segurança da informação, a própria política vai explicar como será o procedimento. E aí o profissional sabe que o primeiro problema pode ser uma advertência, o segundo problema pode ser uma suspensão e o terceiro problema uma demissão por justa causa. Mas é importante que absolutamente todas as regras estejam bem claras. É claro, né, que existem casos que é impossível você seguir esta regra, né, da advertência, da suspensão e depois da justa causa, né? Existem casos que são de gravidade ímpar dentro de escolas e dentro de empresas. Você imagina que o responsável por TI verifica que existe uma ameaça dentro da rede da escola, que uma determinada pessoa está sendo ameaçada, um professor está sendo ameaçado, e aí você já tem provas fidedignas de quem está fazendo esta ameaça. Tem como esperar? Às vezes não. Às vezes a demissão por justa causa é necessária e deve ser feita com urgência, porque um crime muito mais grave pode estar acontecendo. Então, é muito importante que exista, sim, esse controle da rede, o controle dos acessos, tá? E, professor, não esqueça, né, de sempre colocar senha nos dispositivos móveis. Levantou do computador, coloque a senha, né? Bloqueie o usuário. Para quê? Isso são formas de política de segurança da informação, né? Justamente para que a gente evite o crime da falsa identidade, que é muito mais difícil de provar, não é? Então, justamente por isso que existem diversas escolas que estão utilizando do quê? Da filmagem, a filmagem de absolutamente todos os ambientes, para prevenir e justamente para saber quem, quando e como está acessando as máquinas e de onde. Tudo bem?
Então vamos lá. Então esta aqui é uma primeira etapa. Quando se fala aqui da segurança de informação, eu sempre falo que ela precisa ser discutida com muita ênfase, tá? E não apenas, o que eu sempre digo, do ponto de vista crítico. É importante que você traga isso para o convívio, que a diretoria escolar traga isso, todas essas questões críticas, para professores e coordenadores. Eles necessariamente precisam de capacitação profissional adequada, ok? Hoje eu ainda não conheço faculdades de pedagogia aptas a dar este treinamento aos professores. E também vejo que se o professor é de matemática, ou muitas vezes ele fez matemática, ou engenharia, ou um professor de química, sinceramente você acha que ele teve todo esse preparo sobre PSI, sobre políticas de segurança da informação? Muito provavelmente não, mas você que é a escola, que você que é o empregador dele, vai capacitá-lo sim, para que ele não proteja apenas a própria imagem, mas que ele proteja a imagem da sua escola e dos seus alunos. Isso é a grande importância. E principalmente quando eu falo de capacitação de profissionais, ela não é apenas a capacitação do profissional, é preciso também capacitar o aluno. Hoje, obviamente, nos anos 90, o grande diferencial de uma instituição de ensino era a aula de informática, né? Obviamente que a estrutura absolutamente mudou, né? As crianças são digitais, os pais são analógicos e muitas escolas ainda são analógicas. Então, a grande questão de tudo isso é como você está preparando essa criança e esse adolescente para um ambiente 100% virtual. Essas práticas e políticas de como se proteger estão sendo passadas para eles? Como que você, escola, está lidando com isso? É muito importante que a escola não permita que a internet transforme esse aluno num robô. Porque hoje o que nós vemos é a robotização de crianças extremamente voltadas única e exclusivamente a ficar num jogo onde ela não necessariamente precisa pensar. Então, por favor, eu não estou aqui abominando jogos e muito pelo contrário, né? Eu gosto também de jogos, gosto de internet, gosto de tecnologia, não acho que ela deve ser vedada. Muito pelo contrário, eu acho que existem formas extremamente seguras de se apresentar a tecnologia de uma forma saudável, como uma forma de comunicação, de aprendizado, para que a gente extirpe, para que a gente possa excluir da vida dessas crianças a teoria do Ctrl+C e Ctrl+V, que trabalho de escola se resolve com Ctrl+C e Ctrl+V. Isso é o fim, né? Isso é o fim da educação escolar, um professor permitir ou uma escola permitir que o Ctrl+C e o Ctrl+V sejam instituídos como um trabalho ou como uma prova. Então, obviamente, existem já programas específicos justamente para pegar o Ctrl+C e o Ctrl+V, e aqui também vai entrar a política da segurança da informação, claro que vai. Se um aluno coloca um conteúdo sem indicar o direito de autor, isso sim, existem os crimes contra os direitos autorais. Então, é muito, muito, muito importante que o professor estimule o aluno a mencionar a fonte. Isso sim é política de educação. Isso sim é política de segurança da informação. Aí o seu aluno, desde cedo, ele já sabe que quando ele faz um trabalho, ele vai fazer as citações bibliográficas, que é absolutamente normal. Quem é que vai acreditar que uma pessoa vai escrever 30 páginas? Como? Ela se iluminou.
né? Ela tomou um banho de luz e começou a escrever. Não vai, isso não existe. A pesquisa, o trabalho científico existe com a leitura de inúmeros livros, ao acesso a inúmeros sites. Não tem problema, faça menção aos sites, isso é extremamente importante, válido e, obviamente, legal, lícito, ok? Então, quando você, escola, fala em política de segurança da informação, o famoso PSI, nós temos o quê? Você tem que investir. Vai investir no quê? Pessoas, tá? Tecnologia e processos, ok? Pessoas. Pessoas não adianta, né? Ainda que você tenha tecnologia de ponta, que você tenha os melhores softwares da face da Terra, não tem jeito. Você precisa fazer a capacitação profissional. Software nenhum existe se não é por uma única e exclusiva razão: servir o ser humano, tá? Então, a razão da existência de um programa de computador é servir e dar conforto aos seres humanos. Por isso que você vai capacitar pessoas para que utilizem a tecnologia mediante os processos que você criou para a utilização dessa tecnologia. E assim você vai formar uma política segura, tá, de segurança da informação. Ficou um pouquinho redundante, mas a verdade é isso. Não adianta ter só uma política de segurança de informação. Ela precisa ser implementada, né, e aplicada. E se violada, é muito importante que o quê? Que existam as penalidades, tá? Então, a escola muitas vezes se acanha em fazer advertências ou comunicados verbais aos professores que não acompanham a sua PSI, mas não se acanha. E a escola precisa saber e sempre se lembrar que ela é uma empresa, tá? Obviamente que é uma empresa muito especial, né? Uma empresa muito querida, muito amada e palco, né, de grandes vitórias, de superações dos alunos. Isso é maravilhoso, né? E deve continuar sendo, mas ela é uma empresa também, tá? Para o direito, ela é uma empresa. Então, esta empresa, ela obviamente está ligada à legislação, ok? E quando a gente fala, e quando nós temos a oportunidade de falar sobre segurança da informação, nós necessariamente precisamos falar do quê? De Marco Civil da Internet, tá? O Marco Civil da Internet veio para regulamentar hoje um pouco, tá? Obviamente que teve inúmeras críticas a respeito desse Marco Civil, que ele poderia ter sido melhor ou pior, ou falou, ou deixou de falar. Não existem leis perfeitas, tá? Então, cumpre a nós mas nós já temos muitas leis, já tem lei demais, né? Chega até um pouco de lei. Então, o Marco Civil da Internet veio aqui para dar pelo menos um norte, uma orientação, tá? De como vai caminhar, como será a nossa caminhada diante das inovações tecnológicas. Isso é importante? Claro que é. Tá? Você querendo, não querendo, sabendo ou não sabendo, o Marco Civil está aí hoje, tá? E independentemente da área que você atua, se você é da área de TI, se você é pedagogo, se você é pai, mãe, avô, avó, engenheiro, arquiteto, a lei está aí para todos, tá? Publicou no Diário Oficial, o direito entende que você já tem ciência de absolutamente tudo. Então, não tem como você chegar e falar assim, não, mas eu não conhecia a lei. Eu não sabia direito como é que funcionava. Eu não sabia que era crime. Não adianta, você não tem como se excusar do cumprimento da lei falando que não a conhecia, ok? Então, Marco Civil, assim como a lei de bullying, que a gente vai tratar daqui a pouquinho, você precisa conhecer
porque você vai ter que utilizá-la no seu cotidiano. Uma das coisas que eu sempre converso nas minhas palestras com os professores ou com os pais, quando você foi lá, você já tinha a idade correta e já podia tirar a sua carta de habilitação de motorista. O que você fez? Aí você foi na autoescola, aí você fez aulas, aí você fez a baliza, aí depois você treinou bastante com o instrutor. Depois que você treinou bastante com o instrutor, o que aconteceu? Você fez uma provinha, não fez? Você leu um pouquinho do Código de Trânsito Brasileiro, não leu? Ok, aí depois de tudo isso, que aí você fez a prova prática, aí você conseguiu finalmente tirar a sua carteira de habilitação. Parabéns, ótimo. Mas e para a internet? Que curso você fez? Você fez uma prova teórica? Você fez uma prova prática? Claro que não. Você começou a mexer. E obviamente que o carro começou a bater, né, gente? Muita gente está mexendo na internet e não sabe dos perigos que ela pode trazer, tá? Então, e tem mais uma coisa, isso é importante. Você passa mais tempo dirigindo ou passa mais tempo na internet ou no seu celular? Às vezes você até dirige, obviamente, com um aplicativo de trânsito ligado. Então eu garanto para você, você passa muito mais tempo na internet do que dirigindo e até agora você não fez um curso de capacitação para utilização da internet, ok? Mas isso, felizmente, a política de segurança da informação está aí para nos auxiliar com esses procedimentos e com essas normas, que é justamente para nos dar esse auxílio. O que eu posso, o que eu não posso fazer, tá? Então, o Marco Civil da Internet, ele fala sobre proteção e privacidade dos usuários, ok? Proteção e privacidade, obviamente, que eles já estão garantidos em lei, tá? Então, não adianta, ainda que você abra mão desses direitos, tá? Existem direitos que são invioláveis e que você não pode abrir mão deles, tá? Então, se você for pensar o seu direito à honra, você pode abrir mão do seu direito à honra? Não, não pode, tá? Ele tá lá na Constituição Federal, tá lá no artigo 5º e não tem como você abrir mão, esquece. O direito à honra é o direito à honra, tudo bem? Você tem a liberdade de expressão, tá? Como que é essa liberdade de expressão? Eu posso falar absolutamente tudo? Claro que não. Você não pode falar absolutamente tudo. A sua liberdade de expressão é falar o que se pensa, tá? Sem agredir o direito dos outros. Então, absolutamente tudo que vier à sua mente, se você for lá e postar ou numa rede social ou dentro das redes corporativas dos colégios, tá? Cuidado, antes de você dar o send, antes de você enviar, pense, o que eu estou falando? Eu estou ofendendo alguém? Eu estou xingando alguém? E cuidado, viu? Os crimes de racismo não prescrevem, tá? Então, antes de você fazer algum comentário sobre a raça dos outros, pare e pense. Crime de racismo não prescreve. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a qualquer tempo o Ministério Público vai poder cobrar pelo que você fez, tudo bem? Então, isso vai poder ser utilizado, tá, numa ação penal e se, obviamente, já existe a prova documental, né, que se você mandou um e-mail ou se você colocou isso no WhatsApp, não tem nada mais fácil do que um print screen de tela, né, e aí isso absolutamente resolve e tá lá e tá provado e está documentado, tá? Então, se você colocou informações ou injuriosas ou caluniosas na internet, sim, a lei prevê que essas informações e essas ofensas vão poder ser retiradas do ar, ok? E aquele que fez o ato ilícito, né,
que fez essa postagem indevida ou ofensiva vai pagar indenização? Claro que vai. Vai pagar sim indenização, tudo bem? Então, uma média da jurisprudência de postagens de imagens indevidas, vamos colocar aí de 15 a 30 mil reais, mais ou menos isso. Você está preparado para pagar isso? Claro que você não vai pagar isso, porque você já está se comprometendo com a política de segurança da informação do seu colégio, ok? Então, isso é extremamente importante. E, mais uma vez, né, quando se fala de marco civil da internet, a gente tem que falar da neutralidade do conteúdo, né? Então, muitas vezes, a lei prevê, né, que não deve haver diferença no tráfico de dados. Eu nem quero me estender muito em relação a esse tema, porque ele dá bastante pano para manga, né? Então, para você, de forma extremamente simplificada, ok? Até um pouquinho grosseira, mas para você entender o que é essa neutralidade de dados, absolutamente todos os sites deveriam abrir na mesma velocidade. Você sabe que isso não acontece, né? Então, será que realmente temos essa neutralidade de dados? Então, mas é uma discussão um pouquinho mais comprida e nós vamos deixar isso para uma outra oportunidade, tá? Mas você que é o administrador escolar, você tem que saber uma coisa com certeza absoluta, tá? Mobilidade, rede social, tá? Nuvem e consumerismo, você não controla, tá? Então, são esses 4 pontos. Eu falei consumerismo? Não, é consumerização, tá? Esses são quatro pontos dos quais você não vai controlar. Primeiro, o que é essa consumerização, tá? As pessoas, obviamente, vão para um ambiente de trabalho, tá? Levando os seus tablets e os seus smartphones próprios. E elas utilizam apenas para... E acaba havendo uma pequena confusão entre o ambiente corporativo, o ambiente profissional e o ambiente pessoal, tá? Você não vai impedir a entrada de celulares dentro da escola. E também eu não estou aqui para falar sobre isso. E nem para orientar isso. A grande questão é, você vai orientar como este celular, como este tablet será utilizado. Essa é a grande questão, tá? Então, é a mesma questão de nuvem, né? Das fotos, tá? Que são tiradas e que se é feito um upload, vamos supor, para um iCloud, ok? Então, absolutamente tudo isso precisa ter um TI muito bom para que os dados sejam o quê? Registrados, para você justamente saber o que está saindo o que está saindo das máquinas, que arquivos estão sendo copiados, se estão sendo copiados, com que intuito? Qual é o objetivo, tá? Então, primeiro ponto que eu sempre falo para o administrador escolar, oriente, dê cursos para professores e funcionários, tá? Porque às vezes o administrador escolar acha que a escola se resume a um professor. Não, tá? Todos são responsáveis pela imagem corporativa da escola, não só o professor. Então, o professor sim, o coordenador sim, o pessoal do financeiro sim, o pessoal do TI também, o pessoal da faxina também, o pessoal da inspetoria também, todos, tá? Absolutamente todos precisam ser orientados, ok? Sem exceção. Segundo ponto, vigilância. Instalar programas justamente para fazer a vigilância do acesso desses dados que estão sendo acessados, né? Ou pelos professores ou pelos funcionários, também para preservação da privacidade, né, dos alunos e da integridade dos dados, né, de notas, de observações ou de comentários, não é? Então, isso é muito importante. A partir do momento que você vigia, você também consegue fazer a identificação
daqueles que vieram a causar o dano. E aí você de TI, você que é o responsável de TI, é um ente essencial para a produção de prova, tá? Então é nesse momento que você vai saber quem, quando, como e onde acessou, utilizou ou replicou esses dados dentro da rede do colégio, ok? E o quarto ponto é a punição. Assim, nossa, punição parece ser uma palavra tão pesada, tão violenta. Não, só que não, tá? Punição às vezes você dá uma advertência para um funcionário é punição. Você dar uma suspensão para um funcionário é punição. Você demitir este funcionário por justa causa é punição. Da mesma forma, quando você suspende um aluno, você tem uma punição sociopedagógica. A partir do momento que você faz com que o aluno faça um trabalho sobre um tema tão importante, né, como o direito digital, a segurança da informação, sim, essa é uma ideia legal de você dar um trabalhinho para eles fazerem, né? É justamente isso que faz a integração da escola junto com o aluno, ok? Então, esse ponto é extremamente importante para que a gente possa trazer a comunicação aluno, escola e a grande importância da segurança digital. Em relação aos professores, o que eu sempre digo para eles e peço para que as escolas orientem, tá? É que todo profissional, né, ele tem 3 opiniões. Uma opinião institucional, que é do lugar que ele trabalha, uma opinião profissional, né, que é na qualidade de prestador de serviço que ele e a opinião pessoal. Então, são 3 opiniões completamente distintas e que não devem ser misturadas. Essa é que é a grande questão. Por isso que eu falo para os professores, separa. Tem perfil em rede social? Separa o perfil, que muitos professores não sabem como selecionar as publicações. Apenas para um grupo, apenas para o outro. Então, às vezes, tem alguns professores que têm muita dificuldade ainda em mexer. Tá com dificuldade demais? Faz 2 perfis, pronto. Aí fica o perfil do professor X. E do outro lado fica a pessoa X, ponto. A pessoa X que tem o direito de passear, ter vida social, andar na praia de biquíni e de sunga, sem que o aluno fique bisbilhotando, ok? E obviamente, né, por favor, né, muito cuidado com as comunicações e principalmente nos comunicadores instantâneos, né, Messenger, WhatsApp, né, excesso de intimidade com o aluno é um grande problema, é um problema digno, às vezes, de uma demissão por justa causa. Muito cuidado em relação a isso, tudo bem? E a sua escola tem ou não tem termos de uso e política de privacidade? Será que tem? Será que eu sei? Será que eu li? Será que eu dei ok? Né? Porque hoje absolutamente ninguém mais quer ler nada, né? Não quer ler, não. Você tem atualização, suponhamos lá, se você for pegar um iOS, agora vai atualizar para a versão número X. Aqui está o contrato de licença de direitos de algum programa de computador. Você vai dando aceitar, aceitar, aceitar. Você nunca lê nada. Você sabe que como está a sua privacidade? Sim? Não? Então eu vou te falar. Muitas vezes você abre mão da sua privacidade porque você acha que o serviço é gratuito. Não existe nada gratuito. Hoje a informação, a coisa mais valiosa que tem é a informação. E você está dando a informação da sua vida pessoal de graça, tá? Então, muito cuidado. Então, principalmente, e quando a gente está tratando desta lei de bullying, aí você vai perguntar, que entrou em vigor agora, né?
no comecinho de fevereiro, né, publicada em novembro, e o legislador falou, olha, vocês vão ter 30 dias para pensar sobre isso. Né? E absolutamente ninguém lê, né, nada, e todo mundo começou só a se preocupar quando a lei entrou em vigor, né? Porque afinal era fim do ano, ia até Natal, já Réveillon, aí depois era janeiro, né? E aí no meio do carnaval começa a entrar em vigor a lei do bullying. Você sabendo ou não sabendo, né? Obviamente que você, né, escola e você professor já está sujeito a essa lei, tudo bem? Então, essa lei do bullying, eu achei ela extremamente importante, porque ela não fala só apenas do bullying, mas ela também fala do cyberbullying, e ela é extremamente importante para quê? Para começar a ensinar para a escola e para o clube que ela precisa necessariamente ter política de segurança da informação, que é absolutamente tudo que a gente falou até agora, tá? Normas, procedimentos, regulamentos, tem que rever o regimento interno. Por quê? Hoje, o pior bullying que existe não é mais o bullying presencial. É o cyberbullying. Por que ele é tão ruim? Porque uma informação falsa ou ainda uma informação verdadeira, divulgada em redes sociais, divulgada em aplicativos de celulares de forma indiscriminada, traz danos letais. Alguns adolescentes nem aguentam a pressão que é isso e acabam se suicidando. Esse é o grande papel da escola. A escola, eu concordo com a maior parte dos pedagogos, o dever da escola não é fazer a formação do ser humano. A formação, quem dá é pai e mãe. A escola tem que dar a informação. Esse é o seu dever, tá? Então, o seu dever é explicar como você irá combater o bullying e o cyberbullying. Como é que se faz isso? Você tem procedimentos para evitar? Procedimentos escritos? Sim? Não? Você tem procedimentos não só como evitar, mas para combater? E a hora que acontece? Qual é o procedimento? Qual é o passo a passo desse caminhar para que você traga conforto à vítima que foi agredida e, obviamente, uma lição sociopedagógica para esse agressor? Qual que é a sua posição como escola em relação a isso? Precisa de procedimento, precisa ter inquéritos claros, inquéritos, obviamente eu não estou aqui falando de inquérito policial, tá? Eu estou falando de um inquérito do ponto de vista de apuração de dados. Então você tem que saber como é que esses dados vão ser coletados, como esses dados vão ser apresentados para a vítima e para os agressores e como será feita a mediação escolar em relação a isso, tá? Esse é o ponto principal. Como isso vai ser feito de forma genérica é impossível dizer. Você não tem como fechar um procedimento, mesmo porque existem escolas que seguem o Dewey, tem escolas do método Waldorf, enfim, não cabe a mim julgar os métodos pedagógicos. A sua pedagogia tem que trazer o quê? A justiça social, tá? Obviamente eu não estou falando de justiça com as próprias mãos, por favor, tá? Em hipótese alguma. E casos extremamente graves, principalmente, tá? Que envolvam lesão física e psíquica, precisa ser imediatamente notificado para a delegacia de polícia, Ministério Público e Conselho Tutelar, tá? O que eu estou falando de justiça social seria de medidas sociopedagógicas, não apenas para ensinar a vítima, né, a se defender de agressões futuras, até que ela possa vir a sofrer no ambiente de trabalho, tá? Não só para explicar para os agressores que este comportamento ele não é só inadequado, mas inadmissível, mas nós também temos uma plateia. O bullying só existe, né? Porque existe uma plateia silenciosa que assiste
As agressões que se repetem, que se repetem, que se repetem e que se repetem, ok? Então é por isso que existe o bullying. Então você tem que educar vítima, agressor e plateia, ok? Essa que é a grande importância da lei, trazer formas de regulamentar e principalmente de mostrar não só para a vítima e para o agressor, para os pais, né? Às vezes nem os pais sabem o que isso está acontecendo. E você, escola, está levando a informação para esses pais de forma adequada? É uma pergunta que precisa sim ser respondida, ok? Então a equipe pedagógica, antes de mais nada, que é um dos pontos que eu sempre ressalvo, ela precisa estar treinada para quê? Para saber das novas tecnologias, dos riscos, das fraudes e sim da legislação vigente. Aí vários professores perguntam para mim, mas além da minha matéria eu vou ter que saber de lei? Ué, você não sabe de lei de trânsito? Conhece lei de trânsito? Você para, o farol tá vermelho, você para o carro. Pronto, parabéns, você chegou na lei de trânsito, né? Código de Trânsito Brasileiro. Você precisou de uma informação muito grande para isso, né? Não, não precisou, você sabe, né? Você estudou um pouquinho, como nós falamos antes. Então, sim, vai ter que saber um pouquinho, sim, de lei de bullying, vai ter que saber, sim, um pouquinho de marco civil da internet. Não estou falando que você tem que ser um expert. Eu estou falando que você tem que saber o suficiente para que você não se mate e para que você não mate os outros na internet e nos aplicativos de celulares. É só isso que eu estou falando, tudo bem? E principalmente eu queria ressalvar, tá, que quando esses procedimentos são feitos, eles têm que estar por escrito. Não se esqueçam que é necessário sim cartilhas e material informativo específico. Eu vejo muita escola fazendo muita besteira, tá achando que tá prevenindo bullying, não tá, fica fazendo questionáriozinhos efêmeros, fica tentando tapar o sol com a peneira, passando um trabalhinho uma vez na vida e a outra na morte, e não olha para a questão, para a problemática que existe hoje. Bullying e cyberbullying é uma questão de saúde pública, tá? Então você tem aulas específicas para fazer o combate contra o uso de tóxicos, contra a AIDS, e agora nós vamos ter um combate específico ao bullying e ao cyberbullying. Se você pensar, eu sei muito de bullying, eu sei muito de cyberbullying, tô tranquilo. Ah é? Você conhece o Slap Happy? Slap Happy, bofetada feliz. Se você não conhece, você vai dar um Google e vai procurar o que é. E aí você vai ver, será que você realmente sabe? Então, cyberbullying tem várias vertentes. E é exatamente isso que a gente quer trazer para os alunos, ok? Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Muito obrigada por esse tempo que passamos juntos. Vou deixar aqui abertas as nossas portas de contato, ok? O meu nome é Ana Paula Siqueira Lazareschi de Mesquita, sou advogada e trabalho com direito digital, sou uma apaixonada pelo direito digital, tanto que a minha dissertação de mestrado foi sobre direito digital, pirataria de software, né? Então, a discussão do direito digital, você sabe quando vai acabar? Nunca. Não vai acabar nunca, mas ainda bem, porque o direito e as pessoas vivem de discussões e discussões saudáveis. Muito obrigada, se cuidem e tenham um ótimo 2016. Tchau, tchau.